Glória a Deus, aleluia, Jesus. Salve a igreja, Pai de Jesus Cristo, amém, igreja? Glória a Deus. Tudo tá bom, não tá avivado, né, irmão? Deus está usando cada um aqui. Ele vem me usar também, em nome de Jesus. Amém? Quero deixar, irmãos, uma mensagem aqui falando sobre Saul e sobre Davi, né? E como vale a pena nós obedecer a Deus, né? Que somos bem-sucedidos. Mas se não obedecer, né? É triste, né? Para aquele que desobedece ao Senhor. Amém? Vai começar aqui lendo, né? 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Amém? No decorrer eu vou passando aqui. Os irmãos que iam me acompanhando, amém. Se não, vão ouvindo aí, amém? 1 Samuel 15. 1 em diante. Amém? Podemos ler? Diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Onde, pois, agora ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez a Amaleque, a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. E Saul convocou o povo, e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Amém, irmãos? Posso assentar em nome de Jesus? Só até aqui por enquanto. Irmãos, quero trazer uma mensagem aqui do homem, né? Saul. O povo queria tanto um rei. Deus foi e levantou a Saul. Só que Saul foi um homem que começou bem. Infelizmente, muitos cristãos começam bem a caminhada com Deus, fazendo o que tem que fazer. Mas vai passando o tempo, em vez de começar mais a obedecer, se aproximar de Deus, vai começando a ver o que não deve ver, fazer o que não deve fazer. Então começa a desobedecer ao Senhor. Então a Bíblia vai dizer que Samuel manda a Saul destruir os amalequitas, sendo usado por Deus para mandar Saul fazer isso e destruir tudo, porque Deus viu o que ele já fez com o povo dele e não se agradou. Então Deus pede para Samuel falar para Saul. Só que Saul vai, a Bíblia vai dizer, e reúne o povo, seu exército, e vai à guerra, vai à luta. Só que ali, irmãos, tirando para a minha vida, para a tua vida hoje, muitas das vezes nós sabemos o que Deus mandou a gente fazer. Nós sabemos o que temos que fazer. Mas muitas das vezes o homem, pela ignorância, pela teimosia, ele desobedece ao Senhor. Ele desobedece, ou seja, sabe o que tem que fazer, muitas das vezes não faz. Então vem o quê? A mão do Senhor sobre a desobediência. Então Deus mandou ele destruir tudo. Os amalequitas, Saul. E a Bíblia vai dizer aqui, quero ler para os irmãos aqui, o que ele fez. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então, irmãos, Deus mandou Saul fazer algo, destruir tudo. E a Bíblia vai dizer que Saul, ele desobedeceu ao Senhor. Ele deixou o rei Agag vivo e também deixou os gados, os cordeiros, os melhores daquela terra ali para ele. Ele pegou para ele. Então Deus não mandou ele fazer isso, mandou destruir tudo. Então veio o quê? Ele desobedeceu. Então ele sabia o que tinha que fazer, mas ele não fez. Então ele pagou alto preço.
continuar lendo, como vem a desobediência ao Senhor, então nosso Senhor também vai cobrar de mim, de você. Nós sabemos o que fazer, então fazemos bem e com excelência, obedecendo ao Criador, que Ele sabe, Deus sabe o que é melhor para mim e para você, sem dúvida, melhor do que nós mesmos. Então tem coisas que a gente acha que é bom, pensa que é bom, mas não pede direção ao Senhor. Uma das vezes até pedimos, mas sabemos que Deus mandou e não fazemos. Então vem o quê? A cobrança. Eu leio aqui no 15:10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. Eis que ele levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gigal. Então, irmãos, aqui já está dizendo que Deus manda Samuel repreender a Saul por causa do quê? Da sua desobediência. Então, quando vem a repreensão a Deus para nossas vidas, irmãos, é para a gente fizermos algo que não agradou a Ele. Então, que eu e você devemos ter o quê? Obediência ao nosso Senhor. Deus quer um servo dele assim, obediente. Muitas das vezes nós quebramos a cara no decorrer dos anos. Não é por causa de ninguém, não. É por causa de nós mesmos. Nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Então que eu e você vamos ser fiel e ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer aqui que Saul, ele não ouviu a palavra do Senhor. Foi dito o que era para ele fazer e ele não fez. Então que Deus manda falar para mim e para você hoje. Ele já falou para nós o que nós temos que fazer. Então vamos fazer eu e você o que Deus tem para a gente fazer. Quero ler aqui no 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém, irmãos? Aqui Saul, irmão, vai dizer para o Samuel que ele escolheu ali os bens ali, o gado, os cordeiros daquela cidade ali, para fazer sacrifício ao Senhor. Só que a Bíblia vai dizer, Samuel vai falar para ele, repreendendo ele. E é melhor o gado, os carneiros, as coisas para Deus, do que o sacrifício, de que o obedecer. Então é melhor para Deus, irmãos, nós temos a obediência do que sacrificar. É igual, eu vou dar um exemplo aqui do jejum. A fazer jejum, sim, tem que fazer. Mas às vezes a pessoa faz jejum, né? E antes ou depois fala palavrão, faz coisas que não obedecem ao Senhor, que não agradam ao Senhor. Então está fazendo jejum, um sacrifício, mas no dia a dia, nas palavras, está vigiando, no decorrer do tempo, está falando com pessoas, palavras desagradáveis, então está fazendo sacrifício de tolo, né? Então vale mais a gente ter o quê? A obediência do que o sacrifício. Então que eu e você vamos ser pessoas sim, né? Que tenham a obediência a Deus para nós ser bem sucedidos aqui nessa terra. A Bíblia vai dizer que nós aqui, obedecendo ao Senhor, vamos ser bem sucedidos aqui, ter o melhor nessa terra, na vida vindoura e na vida eterna. Então Saul, a Bíblia vai dizer que Deus ia ali dar o reinado para ele, para sempre, ali em Israel. Mas através da desobediência a ele, Deus tirou ali dele e escolheu o outro para fazer. Então eu e você, irmãos, apenas o Senhor, nós não somos insubstituíveis. Se Deus levanta nós para fazer e nós não fazemos, Ele vai levantar outro. A Bíblia vai dizer, se nós não clamar, as pedras vão clamar. Então Deus levanta eu e você para fazer o ID dele e fazer com excelência. Fazemos o quê? Em obediência. Muitas das vezes pregamos o evangelho, pregamos a verdade e não vivemos a verdade. Então não adianta. Deus quer nós fazendo, né, falando certo e fazendo também o certo.
Então que eu e você vamos fazer diferente. Temos o quê? A obediência ao Criador, obediência ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Saul, vou ler aqui mais uma vez, no 6. Esse sucedeu que entrando eles viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aqui começa, irmãos, Deus levantar outro, por causa de quê? Da desobediência de Saul. Então a Bíblia vai dizer antes aqui que Saul, ele fala, né, para Deus, para Samuel, se justificando. Foi por causa do povo que estava me pressionando. Por isso que eu fiz esse sacrifício. Por isso que eu fiz isso e aquilo. Ou seja, irmãos, nós não temos que ouvir a voz de A, a voz de B. Nós não temos que ouvir a voz de multidões, mas sim o quem? A voz de Deus. Então, por causa do povo, por causa da multidão que estava pressionando ali Saul, ele fez algo que desagradou ao Senhor. Então, vai vir pessoas falando pra gente, dando conselhos que não é de Deus, e aconselharam Saul a fazer ali o sacrifício. E ali veio o quê? A destruição no reinado dele. Uma coisa que era pra ele perdeu, por causa do povo, por causa de quê? Da desobediência ao nosso Deus. Então eu e você, irmãos, eu quero trazer uma palavra-chave aqui hoje: obediência. Vamos ter obediência ao nosso Senhor. Porque, irmãos, antes da gente fazer algo que não é bom às ordens de Deus, sempre você pode ter certeza, eu falo por experiência também, Deus vai falar para a gente antes, para a gente não fazer. Então aqui, o profeta Samuel falou para Saul que eu tinha que fazer, ele não fez. Ou seja, antes dele fazer ali o que ele não devia fazer, ele já foi avisado para não fazer. Então que eu e você vamos ouvirmos a voz do Senhor. Sabemos que temos que fazer, então vamos fazer. Amém? Então, irmãos, foi o Saul que começou bem e terminou mal. E a Bíblia vai dizer que no fim ainda, ele se lança a uma espada e ali ele mesmo se mata, perde a vida. Então o final dele foi o quê? Triste, por causa de quê? Da desobediência. E agora eu vou falar um pouco sobre Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, que no começo, assim como me converti, eu não entendia, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus e fazia coisas tão terríveis. Só que vem o quê? O arrependimento. Hoje eu entendo. Amém? Estão entendendo a mensagem? Quero começar a falar agora sobre Davi, que fala aqui 1 Samuel 16. Vou começar lendo aqui, amém? Diz assim: então diz o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém, irmãos? Então que Deus já manda o profeta Samuel ali levantar outro para ser rei de Israel. Ou seja, que foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. E ali Samuel chega na casa de Jessé, pai de Davi, e a Bíblia vai dizer que, agora eu vou ler, irmão, agora eu estava errando aqui. No 6, e sucedeu que entrando eles viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, irmãos, muitas vezes pessoas podem olhar para nós e não ver, né, em nós o que Deus vê. Deus olha para nós com olhos diferentes do que o homem vê. Então, como é que está o nosso coração diante de Deus? Nós estamos sendo obedientes ao Senhor? Nós estamos fazendo o que Deus chamou para a gente fazer aqui nessa terra? Como é que está nós diante do Senhor? E aqui a Bíblia vai dizer que Samuel achou que o primogênito ali, né, seria escolhido
Deus fala para ele: não olha para a altura, para a formosura, que eu olho no coração, né? Não para a altura, para a formosura. Aí passou todos os filhos aqui de Eliezer, desse homem, Jessé, perdão, o pai de Davi. E a Bíblia vai dizer que todos eles aqui não foram escolhidos para o Senhor. E a Bíblia vai dizer que Davi nem estava aí na mesa, não estava com eles. E passou todos os 7 filhos de Jessé. E ele fala, Samuel: por acaso todos os seus filhos estão aqui? E Jessé fala: não, tem um mais novo, está no campo, apacentando as ovelhas. E Samuel fala: então chama ele para cá. Não vamos assentar à mesa enquanto ele não chegar aqui. A Bíblia fala que ele chega, Davi. E ali Deus fala no coração ali: Samuel, é este. Então a Bíblia vai dizer que Samuel vai ali e unge a Davi. Então desde ali já está sendo Davi ungido ali para ser rei de Israel. Agora eu quero chegar numa mensagem falando aqui, irmãos, para você. Quando Deus chama nós para fazer algo, Ele vai começar a trabalhar em mim e em você. Então, se a gente for ver a primeira luta que Davi teve que lutar aqui, foi um gigante. Irmãos, você conhece toda essa mensagem, conhece bem a mensagem, então sabe que ali estava os filhos, né, de Jessé, Saul, seus guardas ali, estava lutando contra o povo inimigo ali de Deus, os filisteus. A Bíblia vai dizer que tinha um homem, aproximadamente 3 metros de altura, forte, desde pequeno lutava, teve muitas mortes ali, e estava afrontando o povo de Deus. E ali Davi foi levar alimento para os seus irmãos. E ali ele viu essa afronta ali. E ali, irmão, quer dizer que Deus, irmãos, Ele escolhe os escolhidos, Ele capacita, né? Ele não escolhe o capacitado, Ele capacita os escolhidos. E aí Ele capacitou Davi. A Bíblia vai dizer que Davi, ele fala para Saul que vai lutar ali contra esse gigante. E para resumir, a Bíblia vai dizer que Davi ali luta, né, e vence ali esse gigante. E antes Saul fala: mas você não pode contra ele. Ele é um homem e você já é uma criança, um jovem ainda. Ele tinha 17 anos. E a Bíblia vai dizer que Saul fala para ele: eu apacentava as ovelhas ali do meu pai, e veio um leão ou veio um urso, eu pegava eles e matei a eles. Então Deus que me deu a vitória para matar eles, o leão e o urso, vai me dar a vitória também para esse filisteu. E Saul falou: então vai, que Deus seja contigo. E a Bíblia vai dizer que Davi foi ali, ficou no meio ali, no campo, um lado, o povo de Deus, Israel, e no outro lado, os filisteus. E eles falaram combinado: quem vencer aqui a luta, nós seremos servos de vocês. E se nós vencer, vocês serão nossos servos. E a Bíblia vai dizer ali, irmãos, que Davi, com a funda ali, jogou e acertou o gigante Golias e ali derrubou ele. Então, Deus deu a vitória ali para Davi. E ali a Bíblia vai dizer que Davi chega com a própria espada, pega a espada de Golias, pega ali e corta o pescoço dele e tira a cabeça fora. Ou seja, a Bíblia vai dizer antes que esse homem, né, afronta ali Davi, afronta o povo de Deus. Você vem comigo para mim ali com umas pedras, achando que eu sou algum cão, afrontando Davi. Davi fala: e você vem comigo com escudo, com a armadura, com tudo isso, eu vou a você no nome do Senhor, Deus dos exércitos. Então ali, irmãos, quer dizer para mim, para você hoje, o gigante que tem na minha vida, na tua vida, para nós vencermos, nós vamos vencer através de quê? De oração. É Deus que nos dá a vitória, irmãos. Uns o gigante na vida financeira, outros têm o gigante na vida amorosa, na vida familiar, outros têm um gigante no seu trabalho. Então, onde tiver o nosso gigante, vamos colocar Deus à frente e Ele vai nos dar também a vitória. E a Bíblia vai dizer ali que ali começa a Davi ali, irmãos,
caminhando para ser rei ali de Israel. E a gente for analisar, enquanto o Davi estava lutando, venceu o gigante, e depois começou o reinado dele, ele venceu outras guerras, porque em tudo ele botava o Senhor à frente. Ele começou a lutar ali e foi rei ali de Israel. Deus ali enviou ele ali para ser rei de Israel. E enquanto ele estava de pé ali, Deus deu a vitória para ele. Por quê? Porque ele teve o quê? A obediência ao nosso Deus. Então ele foi o quê? Ele foi o quê? Bem sucedido aqui. Então ele fez o que Deus mandou ele fazer. Então enquanto ele estava de pé, lutando, ele estava o quê? Vencendo as vitórias, vencendo as lutas, vencendo as pelejas. Então quero dizer que quando eu e você começamos a levantar na presença de Deus e fazer o que Deus tem para a gente fazer, nós estamos de pé, agradando ao Senhor. E Ele está o quê? Se agradando de nós. Mas como a gente fica prostrado, aí vem as lutas, a perseguição, os problemas. O inimigo vem e dá uma rasteira no servo do Senhor. Se não ficar lutando, mas se estiver lutando, está vencendo. Irmão, o que você quer dizer com isso? Enquanto Davi estava lutando, ele estava de pé. Mas quando ele ficou ali, prostrado ali, veio o quê? A derrota na vida dele. Eu estou trazendo a mensagem agora que fala, irmãos, que Davi comete um adultério e um homicídio. Como eu acabei de falar, enquanto ele estava obedecendo ao Senhor, na luta, pelejando, lutando, ele estava o quê? De pé. Mas quando ele ficou acomodado, parou de lutar, veio a queda dele. Quero ler aqui no 2 Samuel 11. Amém? Diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Amém, irmãos? Como eu acabei de falar, irmãos, enquanto Davi estava junto com seus soldados, na peleja, lutando, ele estava o quê? De pé, firme com Jesus, com Deus. Mas como ele ficou, a Bíblia vai dizer, depois de 1 ano aí, ele ficou no seu palácio ali, acomodado, deitado, tranquilo ali, no seu leito. E os soldados dele foram para a guerra. Ele não foi. Então a Bíblia vai dizer que ele ali no seu palácio, andando por ali, na sua vizinhança, vamos dizer assim, né? Ele avistou uma linda mulher. E ele ali começou a olhar. Ou seja, hoje em dia não é diferente, irmãos. Quando um cristão começa a esfriar na fé, o pecado vai vindo. Não é de repente, aos poucos. Então ele começou a olhar. Depois veio o quê? Desejo. Depois veio o quê? Começou cada vez mais, irmãos, a pecar contra Deus. Ali já estava sendo laçado ali, né? Pelo desejo da carne. Então a mensagem fala, né? Tiago 4,7, né? Uma mensagem que eu gosto muito de falar. Sujeitai-vos ao Senhor, resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Então Davi, em vez dele resistir, ele foi ir, né? Até o pecado. E ali começou a vir o quê? O homem que estava de pé começou a cair.
começou a vir a destruição, começou a vir o quê? Uma grande, terrível obra na vida dele, por causa do quê? Da desobediência a Deus, a nosso Criador. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele foi tão ousado. Falaram para ele, vou ler novamente. E mulher, disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu? Ou seja, falaram para ele de quem essa mulher era filha e de quem ela era mulher. E mesmo assim, né, ele cometeu ali um adultério. Ou seja, como eu acabei de falar no começo, começa a falar, nós temos que ter o quê? A obediência a Deus. Então Davi sabia que era errado. Mas mesmo assim, ele sabendo que era errado, ele cometeu ali aquele pecado. Ele cometeu ali aquele adultério. Algo que é abominável aos olhos de Deus. Ficou com a mulher, ainda mais do seu vizinho, ainda mais de Urias, que era um soldado dele ali, homem fiel a ele. Tanta covardia que esse homem fez. Então, irmãos, que nós vamos observar no dia a dia, no trabalho, no colégio, faculdade, na rua, no nosso lar, onde nós estiver, nós sabemos, nós somos conhecedores da palavra de Deus. Sabemos o que devemos fazer e o que não devemos. Então, está nas nossas mãos escolher fazer o bem ou fazer o mal. Então a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, que Davi, ele comete esse adultério. E logo a mulher vai para sua casa, manda um recado que ela está o quê? Pojada, está grávida. Aí Davi manda uma carta para Joabe, que era o soldado dele de guerra de frente, e fala para Joabe, manda Urias o Heteu para cá. E a Bíblia vai dizer que Joabe fala para Urias ir, né, ali até Davi. E a Bíblia vai dizer que ele chega lá, Urias, e como a Bíblia vai dizer, irmãos, um abismo leva a outro abismo. Então, a Bíblia vai dizer em Provérbios 28:13, o que encobre as suas regressões nunca prosperará, mas o que confessa a Deus considerar o quê? Misericórdia. Então Davi, ao invés dele logo ali se arrepender e pedir perdão ao Senhor, ele começou o quê? Cada vez mais pecar mais. De um olhar veio o desejo. Do desejo ali veio o quê? O pecado, se deitou com ela. E de se deitar com ela ali, veio outra mentira. Ele queria que Urias, o Heteu, chegasse ali e fosse se deitar com a mulher dele, para ele depois pensar que o filho era dele. Tanta crueldade, né, irmãos? Tanta desobediência. Tudo por causa da destruição da vida de Davi. Por causa de quê? Da desobediência. Um prazer momentâneo, às vezes na minha vida e na tua vida, traz uma destruição pro resto da vida. Vamos botar um casal, hoje em dia, casais aí de 10, 20, 30 anos casados. Aí vai e traz seu cônjuge ou vice-versa. Aí, um prazer de meia hora ali. Vem uma destruição no casamento de 30 anos. Por causa de um momento. Então, por causa de um momento, uma desobediência que Davi teve ali, veio a espada na casa dele. E a Bíblia vai dizer que Urias era um homem fiel ao seu rei, Davi. E a Bíblia vai dizer que ali ele fala, Davi fala para Urias, vai se deitar, vai descansar, fica com a tua esposa. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Urias fala, mas o Senhor, Joabe e seus soldados estão na guerra, estão ao relento, eu não vou fazer isso. E ele fica ali, irmãos, no palácio, fora do palácio, deitado, mas ele não vai se deitar com sua esposa, não vai pro leito ali, para honrar ali os seus companheiros que estavam na luta. Então era um homem fiel a Davi. E Davi viu que ele não ia se render, não ia para sua casa. Davi faz uma coisa terrível. E a Bíblia vai dizer que ele escreve uma carta e ele manda o próprio Urias levar a sentença dele de morte. Ou seja, para a gente ver que como Urias era tão fiel ao seu Senhor, que ele podia abrir essa carta, podia ler, mas não. A Bíblia vai que ele vai, leva essa carta, entrega para o soldado de Davi, Joabe. E ali está escrito para botar Urias, o Heteu, na frente ali
da guerra e deixar ele para que morra. Olha o tamanho, irmãos, do pecado que esse homem começou a cometer por causa de momentos. Então, que eu e você vamos tirar para nossas vidas, nós ter vigilância. Se Deus deu algo para a gente, vamos cuidar e vamos ter a obediência para a gente não pagar o preço. Às vezes passamos fazer orações, campanhas, orar por algo que não precisava a gente estar orando por aquilo. Às vezes a gente entramos num buraco com as nossas próprias pernas por causa da desobediência a Deus. Então, antes da gente fazer algo, vamos ter a vigilância. Será que Deus vai se agradar disso? Deus está nesse negócio? Então a Bíblia vai dizer, irmãos, que ali Urias é morto. E tanta crueldade, irmãos. Tantas pessoas servindo a Davi e Davi fazendo essas terríveis coisas. E além de Urias, outros soldados de Davi morreu também. A gente foca em Urias, que foi o esposo da Batseba, marido dela. E os outros soldados também que morreu, né, através desse pecado, através disso, num pecado que o rei Davi cometeu. Então tem pecado que nós cometemos, erros que nós cometemos nas nossas vidas. Além de nós, pessoas também, outras padecem, outras também pagam o preço. Então Deus chama nós, através de nós, vidas, né? Ficar o quê? Diante dele. Que vidas vêm render a ele. Nós vamos ser luz para o mundo, estar na terra, e não destruição. Mas se a gente tiver de fazer algo diante de Deus e nós não fazer, irmãos, em vez de ser bênção, torna o quê? Maldição. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi, ele paga um alto preço por causa de quê? Da desobediência. Saul até foi morto por causa da desobediência, pagou um alto preço. E Davi agora vem também, começa bem e depois vai e desobedece e começa e termina o quê? No meio da caminhada aqui, ele fica o quê? Mal. Então muitos começam bem na caminhada com Cristo, mas no meio vai desanimando, vai fazendo coisas que desagrada ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Natan que entra agora, ele vai repreender Davi. Quero ler aqui no 12, 2 Samuel 12. Natan, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natan a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprará e criara. E ela havia crescido com ele, e com seus filhos igualmente do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan: viva o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Olha o que Davi falou, irmãos. Viva o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Então Natan repreende ele e conta essa história. Um exemplo, que viu um viajante, chega numa cidade e pousa na casa do homem rico. E esse homem rico tinha vários cordeiros, e o seu vizinho tinha só uma, que ele criava ali com muito amor e carinho. E aí a Bíblia vai dizer que pergunta para Davi, Natan: o que você me diz? Que esse homem rico, em vez de pegar uma dessas cordeiras, ele pegou foi a do seu vizinho, que tinha somente uma, e matou e fez o guisado para o viajante. Ou seja, isso é só um exemplo
que o Natan falou aqui para Davi. Porque Davi tinha várias mulheres e concubinas ainda, milhares, como a Bíblia vai dizer. E Urias tinha só uma. E ele pegou ainda a mulher de Urias, se deitou com ela. E sendo que tinha várias mulheres. E aqui ele fala para Natan: esse é digno de morte. E Natan fala: diz o Senhor, esse homem é você, Davi. E ali começou a vir, irmãos, o recado de Deus para Davi, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência. E ali a Bíblia vai dizer que Davi ali, ele começa a se arrepender amargamente. E ele fala, ele se rende ao Senhor desesperadamente. Aí é onde eu quero dizer para mim e para você, aonde eu entendo, como eu falei no começo, que eu não entendia como é que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, fazendo tanta crueldade. Mas eu entendo hoje que era porque ele se arrependia amargamente e não fazia mais. Então a Bíblia vai dizer que ele se rasga ali as vestes ali, começa a pedir perdão para o Senhor. E Deus é um Deus de misericórdia, irmão, que ele até perdoou Davi. Ou seja, Deus perdoa eu e perdoa você. Mas as consequências vêm. A semeadura, o que planta, vai colher. E a Bíblia vai dizer, irmãos, aqui, que Deus perdoa e fala para Davi: mas a espada não vai afastar da tua casa. Então, irmãos, começa Davi, por causa de um prazer momentâneo, sofrer ali, através dos seus filhos ali. E a Bíblia vai dizer, irmãos, quero resumir por causa do tempo. A Bíblia vai dizer que por causa a espada não vai afastar da casa de quê? De Davi. E a Bíblia vai dizer que seus filhos ali crescem, os filhos de Davi. E Deus falou para ele que vai castigar ele, que ele ia pagar por isso, não ia ficar assim. Então, irmãos, a cobrança veio. E a Bíblia vai dizer que por causa disso também, Deus ia permitir, né, que homem ia se deitar com as mulheres de Davi, à praça, ao público. E tudo isso aconteceu. Então a Bíblia vai dizer que no decorrer dos anos, do tempo, teve a Tamar, filha de Davi, que foi abusada ali pela Amnon, que era seu irmão. E a Bíblia foi abusada por ele, por filho de Davi. E começa a luta ali por causa do pecado de Davi. E mais à frente, a Bíblia vai dizer que Absalão mata Amnon, por causa que abusou da sua irmã, né, que era Tamar. E aí a Bíblia vai dizer que Absalão, mesmo que matou Amnon por causa da sua irmã, ele começa a se deitar com as mulheres de Davi, em praça pública, todo mundo vendo. Ou seja, tudo isso, né, que Davi, ele destruiu família. Então a dele também, o que? Foi destruída. Então a lei da semeadura que planta colhe. Por causa de uma coisa momentânea, esse homem paga um alto preço. Então, irmãos, não vale a pena nós trocar o nosso Senhor por causa de coisas momentâneas, por causa de um prazer momentâneo. Se a gente for olhar a história de Davi, ele paga um alto preço através da sua vida. E a Bíblia vai dizer aqui que Absalão, que faz essas coisas aí, e persegue Davi para tomar o reinado de Davi. E a Bíblia vai dizer que Joabe, o próprio capitão da guarda de Davi, vai e mata o seu filho juntamente com seus guardas, Absalão. Ou seja, irmãos, tanta destruição por causa de um pecado, de uma coisa momentânea. Eu então quero trazer para mim, para você hoje, obediência, irmãos. Vamos ter o quê? Obediência ao Senhor. E futuramente, sempre Deus foi ali com Davi. Deus honrou a ele. Mas quero dizer para mim, para você, trazer para nós hoje em dia. Vamos ter obediência. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Aqui está o manual do crente. E pelo que eu estou vendo aqui, todos nós aqui somos conhecedores do Evangelho. Então basta a gente escolher fazer o certo e fazer o errado. Deus ensina. O Pai, ele ensina o Filho a fazer. Então nós somos conhecedores. Então vamos ter, irmãos, obediência. Porque se nós tivermos obediência, nós vamos ser bem-sucedidos aqui nessa terra. Como a Bíblia vai dizer na palavra do jovem rico, né? Vamos ter o melhor nessa terra. E na vida vindoura, a vida eterna.
Então Davi, ele pagou um alto preço, mas também ele se arrependeu. Então é feliz aquele que se arrepende e volta, né, ao Senhor. Foi o que Davi fez. Então quero dizer para mim e para você hoje, seja qual for o pecado que você cometeu ou está cometendo, eu falo para mim também, vamos reconciliar com o Senhor. Vamos voltar nossa vida ao altar e vamos começar a trilhar novamente ao caminho do Senhor, tendo a obediência ao Senhor. E antes de eu finalizar essa mensagem, eu quero falar para mim e para você, não vamos deixar, irmãos, prazeres momentâneos nessa terra aqui nos afastar de Deus. Por causa de um pecado momentâneo de Davi, ele pagou um alto preço. Mas feliz ele ainda, que ele se arrependeu e voltou para o Senhor. E se ele não tivesse voltado, como Saul fez, ele perdeu ali a sua vida ali. Por causa do quê? Da desobediência. Saul não teve arrependimento. Ele próprio lhe tirou a vida dele mesmo. E Davi, ele teve arrependimento. Reconheceu como é um homem pecador e voltou para o Senhor. E Deus a perdoou. Então que eu e você vamos ter um coração genuíno, arrependido. Um arrependimento genuíno, não só de emoção. Nos arrepender de verdade, cada vez mais procurar, buscar ao nosso Criador, buscar o Senhor, ficar firme com o Senhor. Porque Deus, ele espera, ele quer de nós obediência. Obediência. Como eu falei, às vezes nós mesmo entramos num buraco, vamos dizer assim, com nossas próprias pernas, por causa da desobediência ao Senhor. Então que eu e você vamos ter vigilância no dia a dia. Como nós estamos hoje diante de Deus? Nós estamos obedecendo ou não obedecendo? Se não obedecer, vamos ser bem-sucedidos. Mas se não obedecer, irmãos, pode vir alto preço. Então que eu e você vamos escolher ter obediência ao nosso Senhor. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É nós mesmos que às vezes trazemos problemas para nossas vidas. Às vezes a pessoa fala, irmão, é complicado. Não, irmãos. Às vezes é nós mesmos que complicamos. Nós mesmos que trazemos coisas ruins para nós através da desobediência. Então vamos ser servos e servas, filhos e filhos, obedientes ao Senhor em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aqui eu encerro aqui. Gosto da oportunidade em nome de Jesus. E retorno para o pastor. Glória a Deus, né, meus irmãos? Uma palavra sobre a obediência, né? Continuar na obediência a Deus. É assim que nós vamos chegar no céu. Porque nós vamos dormir, pode ser que nós dorme e quando vê nós já acorda lá no céu.